Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast Um Livro, Um Lugar. Aqui a gente vai falar sobre literatura e a conexão dos livros com lugares, com acontecimentos, atualidades, história, cultura, filosofia, coisas que são intrínsecas ao ser humano. É claro que não pode faltar uma dose de café em um museu, porque eu sou muito fã. Tudo está nos livros. Se a gente for falar sobre a história da humanidade, a história do ser humano está em vários livros. E é por isso que, para este primeiro episódio, eu vou falar sobre os clássicos, a importância da leitura. E quando se fala nos clássicos, eu tenho que falar de um autor que é muito citado, mas não tem como não citar. Ítalo Calvino. Ítalo Calvino foi um escritor italiano e ele deixou um grande livro para nós chamado Por que Ler os Clássicos? E ele escreveu 14 definições, aliás, 14 propostas sobre por que ler os clássicos. Na primeira proposta, ele diz o seguinte: os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Por que ler um livro que foi escrito no século XIX, no século XV, um livro que foi escrito antes de Cristo? Porque toda vez que a gente lê, parece que a gente está lendo pela primeira vez. Porque existem questões que são tão atemporais, universais do ser humano, que não importa a época, sempre vai ter alguma coisa para nos dizer aquele livro. Uma das definições que torna um livro clássico é que quando a gente vai ler, ou melhor, quando a gente vai reler, parece que a gente está lendo pela primeira vez. Porque parece que tem algo ali que ou a gente não notou, ou que está conversando com a gente, o livro. E o próprio Calvino fala sobre a maturidade. Quando se lê um livro na juventude, se lê com um olhar. Quando a gente relê um livro com uma certa idade, né, já mais velho, a gente relê com outros olhos. A outra definição que Calvino traz é: dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Mesmo que a gente leia muito jovem ou leia uma obra muito complexa, eu vou até acrescentar aqui, essa leitura ela vai ser prazerosa, ela vai ser rica, porque uma leitura vai enriquecendo a outra. E ele diz aqui que existe uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa a sua semente. Então, esse conselho vai especialmente para os jovens leitores, e não só jovens de idade, mas para quem está começando o hábito da leitura, para quem está começando a ler os clássicos. Se ainda está difícil, se ainda está penoso, saiba que cada leitura, por mais que a gente esqueça o conteúdo, porque o nosso cérebro armazena o todo, não armazena palavra por palavra, frase, o mais importante é que aquela semente foi plantada do hábito da leitura, da mensagem. E aí, continuando, ele diz que os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. E é por isso que é importante depois a gente revisitar algumas obras, aquele clássico que a gente gostou muito, ou até um clássico difícil. Hoje eu sou muito fã de Machado de Assis, mas quando eu li pela primeira vez, eu achei muito difícil e eu não gostei, que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, um grande amigo que é jornalista, já se aposentou, ele falou para mim: dá mais uma chance, lê Machado de Assis de novo, tenta de novo. E aí eu mudei até a edição do livro, peguei um livro com uma edição que tem
várias referências, textos de apoio. E aí, não é que é verdade? Eu me apaixonei por Machado de Assis. E esse livro eu já li 3 vezes e eu vou ler uma 4ª vez. E nas 3 vezes, ou melhor, na primeira eu não gostei. Mas as 2 vezes que eu li, eu posso dizer que eu amei. E agora eu tô relendo Dom Casmurro, eu fiz uma pausa porque eu tenho outros livros para ler. Mas com Dom Casmurro tá acontecendo a mesma coisa. Eu li, eu amei o livro e agora que eu tô relendo, parece que eu perdi alguns detalhes que ficaram ali, que eu pensei assim, como que eu não prestei atenção nisso antes? E aproveitando que eu estou falando de Machado de Assis viveu os clássicos. E Ítalo Calvino definiu o que é o clássico. E a frase que a gente mais conhece de Ítalo Calvino é: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, além das questões universais e atemporais do ser humano, quando a gente lê um clássico, é como se ele ainda tivesse alguma coisa para contar para nós. Um livro que é muito atual e foi escrito em 1949 é do George Orwell, o 1984. Ele não é só um livro sobre hipervigilância, sobre um Estado controlador e repressor. Ele também fala sobre o controle por meio da edição da história, da reedição de fatos, notícias, fotos, filmes, livros. O Conto da Aia é mais atual ainda, mas tem tudo para se tornar um clássico. Também tem tudo a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, em tempos de fake news, em tempos de controle de notícias, o que os Estados Unidos estão fazendo com os museus, de tentar recontar a história, tirar certas imagens. Aí você pega um livro do George Orwell e vê que um escritor já tinha contado sobre isso. Em tempos de leitura performática, em que as pessoas tiram uma foto do livro como se estivesse ostentando uma bolsa Chanel, a gente sabe que o personagem não se sustenta por muito tempo, porque um livro, por mais simples e curto que pareça, quando ele tem profundidade, quando ele é um clássico, ele muda a nossa visão para sempre. Por mais que a gente esqueça alguma frase, como disse o próprio Ítalo Calvino, a semente foi plantada. Quando eu escolhi esse nome, Um Livro, Um Lugar, é porque o livro nos transporta, claro, para diversos lugares. Mas não é somente o lugar físico, o lugar geográfico. É também o lugar interior. Então, não é só sobre sociedade, o coletivo. Tem também a parte do indivíduo, do eu. E vários autores abordaram isso, como Dostoiévski, por exemplo, Clarice Lispector, que era muito profunda. Então, o livro tem essa capacidade de atingir o universo, mas também o nosso eu mais profundo. E o prazer da leitura está nessa descoberta de diversas coisas e também do autoconhecimento. E isso não é autoajuda, pelo amor de Deus. Mas é de uma descoberta, assim, do caminho que a gente percorre, nessa complexidade humana. Bom, esse foi o primeiro episódio do podcast. Foi um episódio mais, assim, piloto, introdutório. Nos próximos a gente vai abordar temas mais específicos. Eu quis muito fazer essa introdução, falar um pouco sobre a importância dos livros, dos clássicos. E a partir dos próximos episódios eu vou falar de temas mais específicos. E se você gostou, se tiver sugestões, deixe aqui nos comentários. Tudo bem? Até o próximo episódio. Tchau!